Olá para você que se liga na TV daqui, iniciando a primeira live desta noite. Nós vamos começar com o meio-campista, craque da camisa 10, seleção brasileira, Corinthians, Avaí, Guarani, Al-Ahly, Atlético Mineiro, Portuguesa, Grêmio Maringá, São Bento, camisa 10, craque. Zenon é o convidado de hoje, live TV daqui. Só aguardando o Zenon entrar para a gente iniciar nosso bate-papo. É a primeira live de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com Anderson Valinas, ex-jogador e hoje técnico de futebol. Só aguardando aí o Zenon, meio-campista, camisa 10, jogador de muita qualidade. Um exímio batedor de faltas, Zenon marcou história no futebol brasileiro. É um dos ídolos do Corinthians. Esporte Clube Corinthians Paulista, um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Tá aí o Zenon, vou fazer o convite. Já convidei o Zenon, só você aceitar para a gente começar esse bate-papo. Zenon. Obrigado, Zenon. Muito obrigado a você pela disponibilidade. É um prazer para a gente estar conversando com um dos maiores camisa 10 da história do futebol brasileiro. Seja muito bem-vindo. Valeu, parceiro. Obrigado aí pelas palavras. É um prazer muito grande estar participando com essa live com você e com os amigos aí que estão nos acompanhando. Tá certo. Vamos lá, Zenon. Você iniciou sua carreira no Avaí, campeão em 1973 e 1975, o Avaí, tá correto? Não, está errado. Eu iniciei minha carreira no Hercílio Luz, da cidade de Tubarão. Isso em 1971. Aí sim, depois do Hercílio, é que eu fui contratado pelo Avaí de Florianópolis. Você jogou no Hercílio, depois você foi para o Avaí. Justamente, eu joguei até 1972, final de 72, no Hercílio Luz, naquele time ali, ó, vermelhinho e branco, que eu tenho ali a camisa dele. E aí fui para aquele outro ali, né? O Avaí, ali, ó, camisa azul e branca. Isso em 1973. Onde cheguei, já tomei conta do pedaço e fui campeão catarinense. Você lembra daquele time do Avaí de 73, daquele time campeão? Claro, não só o de 73, como o de 75. 75 nós fomos bicampeões, né? Então, o do Avaí de 73 era o Rubens no gol, era a Souza na lateral direita, Vilela, Ari Prudente e Paulo Henrique, que era jogador do Flamengo que veio para o Avaí na época. O meio-campo era Rogério, eu e Celso e Balduino, esses 4 jogadores. Na frente nós tínhamos o Toninho, que depois veio para o Palmeiras, né? E o João Carlos na ponta esquerda. Era um timaço, o time do Avaí. O futebol de Santa Catarina sempre foi referência, né? E é importante você ter iniciado já o seu segundo clube, sendo campeão estadual, onde naquela época, naquela oportunidade, o estadual valia muito, contava muito, porque era uma rivalidade muito grande e ótimos times, né, Zenon? Com certeza, não era fácil não. Só que, naquela época, os times da capital, eles dominavam, Figueirense e Avaí, entendeu? Eles alternavam os títulos. Então era assim, o sonho de todo atleta que jogava no interior era jogar no Avaí ou no Figueirense, porque tinha uma melhor estrutura, eu te diria, né? Então eu fui privilegiado porque quando eu fui contratado pelo Avaí eu fiquei muito feliz e passei a mostrar um trabalho bem melhor ainda, né, com muito mais experiência. Tá certo. Depois você se transferiu para o Guarani de Campinas. E aí você fez parte, talvez, do melhor Guarani de todos os tempos.
O Guarani campeão brasileiro de 78, que era uma máquina de jogar bola, né? Verdade. Do Avaí, eu fui negociado com o Guarani de Campinas, né? Isso em janeiro de 1976, quando eu cheguei aqui na cidade de Campinas. Naquele ano de 76, o time do Guarani já era muito bom. Já era muito bom. Só que era formado com jogadores muito mais experientes do que aquele time de 78, para você ter ideia. O time de 76, nós tínhamos o Brecha, nós tínhamos o Flecha, nós tínhamos o Campos, André Catimba, Ziza, Flamarion, olha só, Amaral na zaga central, Amaral, né? Então era um baita do time também, baita do time. Tanto é que nós fomos campeões do primeiro turno do Campeonato Paulista, em 1976. Desbancamos todos os grandes, o Guarani, naquela ocasião, né? Só que não conseguimos. Segundo turno, mudaram o regulamento do campeonato e aí o Palmeiras acabou sendo campeão, enfrentando o 15 de Piracicaba na última partida, né? Então, o Guarani começou a se fortalecer a partir deste momento de 76. Porque em 78 vieram das categorias de base uns 10 meninos, 10 jogadores, para formar o elenco do Guarani e se tornarem titulares no time profissional do Guarani, como foi o caso do Miranda, do Mauro, do Renato, do Careca, o Manguinha, aí tinha Gersinho, aí tinha Romário, tinha Tadeu, tinha 10 meninos das categorias de base, falecido Adriano, centroavante, falecido Adriano, né? Então, muitos garotos que entraram no time, aí lá tinha mais, assim, os caras mais experientes. Era o Edson, o quarto zagueiro, o Zé Carlos no meio-campo, que tinha 34 anos, que veio do Cruzeiro para o Guarani. Eu já tinha os meus 24 anos, não era ainda cascudo, mas já tinha um caminho bem rodado, né? Já tinha 6, 7 anos de profissionalismo. E na frente, o capitão que veio do 15 Piracicaba, o Careca que veio da base, o Renato que veio da base, né? E o Bozó que veio do São Bento de Sorocaba. Ô Zenon, você falou aí desse timaço do Guarani, e é claro que o torcedor do Guarani tem muito orgulho de todo esse timaço, eram grandes jogadores. O Guarani está mandando um abraço, que o Renato Leão está mandando um abraço para você, e o Fernando também chamando você de Zé Monstro. Então... Mas tem uma galera aí que eu já vi passando aí, a minha galera do futevôlei, aqui de Campinas, o futevôlei da Bosch. Estou vendo aqui, já passou ali o Gustavo, já passou o Vitor, já passou o Edinho, e além da minha família lá em Santa Catarina, estão todos ligadinhos. Olha lá, tá assistindo de Laguna aí, ó, a Zoe. Essa é minha irmã. Lá, Santa Catarina, que passou agora lá um ciclone, né, que causou estragos em muitas cidades lá. Tá tudo bem com ela, graças a Deus, e com o pessoal lá, com todos os catarinenses, né? Não, teve algumas perdas nesse ciclone que passou lá. A minha família, graças a Deus, não aconteceu nada, porque eu tenho irmão em Joinville, tenho irmão em Florianópolis, tenho irmão em Tubarão, em Criciúma, né? Não aconteceram nada com eles, mas causou muito estrago esse ciclone que passou lá, viu? Tá certo, Zenon. Como é que é para você ser campeão brasileiro em um clube da grandeza do Guarani, da história do Guarani, de todo o respeito que o Guarani representa no futebol brasileiro, de todo o orgulho que o futebol brasileiro tem do Guarani, desse gigante. Mas como é que é para você ser campeão brasileiro jogando num clube do interior? O Guarani conseguiu um feito, jamais um clube do interior foi campeão brasileiro, com exceção do Guarani. Olha, eu te diria o seguinte, que foi um cometa Halley que passou por aqui, um cometa Halley, e deu um estalo na cabeça daquele time do Avaí. Aí, mais a minha irmã lá de Tubarão, lá,
a Zaida Farias. Então, passou aquele cometa Halley e jogou umas faísquinhas na gente, cara. Jogou umas faísquinhas na gente. E nós, que entramos no campeonato apenas para participar, isso é uma verdade, eu não vou ser demagogo aqui com você, que nós entramos no campeonato para ser campeões, jamais passou pela cabeça nossa isso, jamais. Porque nós enfrentamos, cara, 80 times naquele campeonato brasileiro, para você ter ideia. Só que era dividido em chaves, né? Então era 8 chaves de 10 clubes, então os 2 primeiros passavam de grupo, né? E assim foi. A gente perdia uma, ganhava 2, perdia uma, ganhava 2, empatava uma, ganhava 2, e a gente chegou até as oitavas de finais dessa forma, né? E aí chegou nas oitavas de final, eu te diria que foi o jogo que nós passamos a acreditar que poderíamos chegar ao título, que foi o jogo contra o Internacional lá em Porto Alegre. Dessa campanha do Guarani, desse título enorme, gigante da história do Guarani, porque o rival do Guarani, aí de Campinas, a Ponte Preta, que também é um clube de grande representatividade no futebol brasileiro, é o primeiro clube profissional da história do Brasil, é a Ponte Preta. Então, o que representa para você esse título e mais? E qual foi o maior jogo desse título? Foi a final, por ser um jogo dramático? Qual foi a maior atuação do Guarani e a maior atuação sua nesse campeonato? Olha, eu tive ótimas participações em várias partidas. Eu fui decisivo em várias partidas pelo Guarani. Mas eu te diria que o grande jogo do Guarani, que nos deu aquela confiança e aquela moral para que nós passássemos a acreditar que poderíamos chegar até a final do campeonato, foi a partida contra o Internacional lá em Porto Alegre. O Internacional de Falcão, Caçapava, Batista e Jair, o Príncipe, para você ter ideia. Só isso, né? Só isso, comandada por Marinho Pérez, lá na zaga, né? E nós vencemos o Internacional por 3-0, cara. E placar injusto, hein? Placar injusto, porque o resultado desse jogo, se tivesse justiça, seria 10-0 para nós. Pelas oportunidades. Foi uma atuação de gala do Guarani, foi assim, um Oscar. O Guarani ganhava o Oscar naquela noite ali de atuação, porque você falou o meio campo do time do Internacional. Hoje, no futebol brasileiro, não tem quem tenha o meio campo com tamanha capacidade de criação de jogada, né? Não tem. Só que nós fomos superior, né, cara? Nós fomos superior. E você, eu sempre falo que para você ganhar uma partida de futebol, o seu meio-campo tem que sobressair. O seu meio-campo tem que ditar o ritmo do jogo e o ritmo de busca à vitória. O seu meio-campo. E nós vencemos o meio-campo do Internacional. Eu, Renato, Zé Carlos e o Bozó, que fazia o quarto homem de meio-campo. Então, nós vencemos esse quarteto mágico do Internacional, do poderoso Internacional, candidatíssimo ao título de 78, o Internacional. Então, nós demos uma aula de futebol para o Inter, e de graça, hein? Nós demos aula de graça, nem cobramos a aula, para você ter ideia. Mas foi uma das partidas mais marcantes do Guarani naquela campanha de 78, eu te diria. Acho até que mais do que a última partida, do que a final, para você ter ideia. Pela forma que nós jogamos e como nós, eu te diria, dominamos o time do Internacional. Não demos chance nenhuma para que o time do Internacional tentasse alguma coisa na partida durante os 90 minutos. O Guarani atropelou o Internacional e aí chegou babando. Porque quando você elimina, como você disse aí, que o Internacional era um dos candidatos, um timaço, o Internacional com jogadores de uma qualidade de seleção brasileira. O Falcão foi um dos maiores jogadores da história do Internacional de todos os tempos, um líder. Ele era um jogador de muita qualidade e sempre foi um líder. Então, quando você elimina um adversário de muita qualidade e você dando um espetáculo, todo mundo já fica de olho em você, pensa assim, vê um Guarani ali atropelando, hein?
Além disso, né, além da gente ter vencido essa partida contra o Internacional, ficaram para trás Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, todos ficaram para trás, entendeu? Então, dos chamados grandes, o que restou para nós, na nossa frente? Né? Restou, né, o Sport Recife, que tinha um belo time na época, o Sport Recife, o Vasco da Gama, o Vasco, de Roberto Dinamite e companhia, né? Só que, depois daquela partida contra o Internacional, cara, nós não perdemos mais nenhum jogo. Não perdemos mais nenhum jogo. A gente detém até hoje o recorde de maior número de vitórias consecutivas. 11 vitórias consecutivas numa edição de Campeonato Brasileiro. Na realidade, são 12, porque em 79 a gente venceu o primeiro jogo também no Campeonato Brasileiro. Então, são 12 vitórias consecutivas, né? Então, o time se encaixou de tal jeito, depois daquela partida contra o Internacional, que fomos para a melhor de 2 jogos contra o Sport, vencemos os 2 jogos, fomos para a melhor de 2 jogos contra o Vasco da Gama, vencemos aqui em Campinas, né, por 2-0, e vencemos lá no Maracanã por 2-1, mais uma aula de futebol do Guarani, e eu estava inspiradíssimo também naquele dia, né, fazendo os 2 gols do Guarani. Então é isso, a partida realmente que nos deixou confiantes, com moral, com um pensamento assim, não, nós vamos chegar lá, foi essa partida contra o Internacional. O título merecido do Guarani, e sem dúvida alguma, na ocasião, chamou muita atenção, porque você depois viria a ser um dos maiores jogadores da história do Corinthians, né? E o seu colega de clube, que no caso o Careca, viria a ser um dos maiores atletas, um dos maiores jogadores da história do São Paulo Futebol Clube. Então o Guarani, além de fazer uma grande história, jogadores fundamentais daquele time viriam a conquistar muito mais em outros times, mostrando a capacidade de vocês, né? É isso aí, um abraço pro Quilha, que é lá de Laguna, é meu parceiro de futebol, né? Faz parte lá da AFAL, Associação Futebol e Amigos de Laguna, que tem mais de 60 associados nessa associação, entendeu? A gente boa demais, esse menino aí, Quilha. Nunca ganhou de mim, ele disse que está se preparando para ganhar de mim esse final de ano agora, não vai ganhar não. Então é o seguinte, a partir do momento, né, que o Guarani foi campeão brasileiro, muitos clubes abriram suas portas, né, para os jogadores do Guarani. Inclusive, antes de falar dos clubes, eu vou citar o sonho de todo atleta. Eu vou citar o sonho de todo atleta, que era vestir aquela camisa ali, ó, a camisa da CBD. Da CBD. Que na época, para você chegar na seleção brasileira, a concorrência era 5 para 1 posição. 5 jogadores para 1 posição. Então você faria 5 seleções brasileiras assim em fração de segundos, pela quantidade de jogadores de qualidade que existia na época, na década de 70 e na década de 80. Entendeu? Então, do Guarani, saíram 4 jogadores em 1979 para disputar amistosos e a Copa América de 1979. Fui eu, Renato, o Renato Pé Murcho, né? Tem que falar o Pé Murcho, porque senão ninguém sabe quem é, se não falar Pé Murcho. Eu já falei para ele que na lápide dele vai ter que estar lá escrito Renato Pé Murcho, porque senão ninguém sabe quem é o Renato que está ali, né? Então fui eu, Renato, Careca, Gomes, Mauro, olha aí, já contei 5 que foram para a seleção. E da Ponte Preta foram também 4, 5 jogadores da Ponte Preta naquele ano para a seleção brasileira. Foi o goleiro Carlos, o Oscar, o Polozzi, o Odirley, né? E outros atletas da Ponte. Então, na realidade, Campinas dominava o futebol brasileiro. Campinas. Ponte e Guarani dominavam. Tanto é que foi denominada na década de 70 como a capital do futebol.
Campinas. Ô Zenon, você falou aí de dois jogadores aí, o Carlos, goleiro, e o Oscar. O Carlos também, né? O Carlos foi brilhar no Corinthians e o Oscar foi brilhar no São Paulo. Então, a importância do futebol, de todos os craques que tinham em Campinas, da importância, da capacidade de Guarani e Ponte Preta de estarem criando grandes jogadores, não só para o futebol de São Paulo, mas a nível de Brasil, jogadores de seleção brasileira. Nós estamos falando aí de jogadores que disputaram, talvez, a maior Copa do mundo da história. Foi a Copa em que todo mundo ficou super feliz em ver o futebol brasileiro. Foi na década de 80, que foi a Copa de 1982, que foi, assim, sem dúvida alguma, a seleção mais brilhante, juntamente com a seleção de 70. Como é que foi para você jogar do lado desses grandes jogadores aí, Zenon? Bom, na realidade eu não fui convocado para a Copa, né? Pois Por causa de uma birra de um treinador que criou comigo, que até hoje eu não entendo por quê, né? Talvez porque eu tenha eliminado o time dele da Libertadores, ele ficou com birra de mim, né? Porque eu fiz gol no time dele lá no Morumbi e fiz gol aqui em Campinas, eliminamos o Palmeiras da competição da Libertadores. E ele era o treinador do Palmeiras. Ele era o treinador do Palmeiras. Tu vê, eu estava na seleção. 79, início de 80, eu estava na seleção. Aí o falecido, o Cláudio Coutinho, né, faleceu, Cláudio Coutinho, que era o treinador da época, e aí entrou o treinador do Palmeiras. E foi aonde eu saí fora da seleção brasileira, né? Mas tivemos lá um representante, né, que foi o Renato Pé Murcho, foi para a Copa de 82. Um grande grupo, um grande grupo que foi para a seleção, que foram para a seleção para a Copa de 1982, sem dúvida nenhuma. Eu não vou questionar jamais, mas eu teria um lugar nesse meio, com certeza. Não sei quem iria sair, não sei. Não vou aqui citar nomes, não sei quem iria sair, mas eu tinha que estar nesse grupo de 1982 e de 1986 também. É verdade, é verdade. Em 82, o meu campo era Falcão, Sócrates, Cerezo e Zico. Isso? Justamente. Era esse. E tinha Batista ainda, né? E tinha o Batista. Tinha o Batista também. Mas um meio-campo fantástico, né? Meio-campo, sem dúvida nenhuma, um dos melhores que a seleção teve em toda a sua história. Em toda a sua história. Um dos melhores meio-campos, né? É bem verdade que a de 70 tinha Clodoaldo, Gerson, Rivelino, né? E Pelé. Tinha os quatro ali no meio, né? Tinha os quatro. E à frente, Jairzinho e Tostão. Só que essa de 82 era brincadeira, né, cara? Falcão, o Cerezo, Sócrates e Zico. Não dá. É difícil você comparar um outro meio-campo igual a esse, cara. Muito difícil. Ô Zeno, depois do Guarani, você foi pro Al-Ahly. Al-Ahly. Você foi jogar no exterior, é isso? Como é que foi sua passagem no futebol do exterior, sendo esse o único clube que você jogou aqui fora do nosso país? Na realidade eu fui porque o Guarani, ele estava necessitado de grana, na parte financeira, entendeu? Então era um grande negócio para o Guarani. Eu não queria ir, porque eu estava aqui na seleção brasileira, entendeu? Então eu não queria ir, eu queria ficar por aqui. Mas como era um bom negócio para o Guarani conversou bastante comigo e falou, olha, para nós será muito bom a gente negociar você, porque a gente está precisando, e também para mim, em termos financeiros, eu fui ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava aqui, né? Fui ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava aqui no Guarani. Agora, não aprendi nada lá, não aprendi nada. Pelo contrário, eu fui mais para ensinar, né, o futebol para os árabes do que aprender alguma coisa para acrescentar na minha qualidade. Mas como experiência de vida, como cultura, foi espetacular. Eu tenho amigos até hoje lá
na Arábia Saudita. Tanto é que quando algum deles vem aqui para o Brasil, eles vêm me visitar aqui em Campinas, para você ter ideia. Então foi uma passagem muito boa pela Arábia Saudita, até a chegada do Vicente Mateus na Arábia Saudita para me contratar, cara. Eu ia falar agora, um dos maiores presidentes da história do Corinthians, uma figuraça, uma pessoa maravilhosa, de um coração enorme, de muito amor e respeito ao Corinthians, e aí ele trouxe você para esse gigante do futebol brasileiro. Ô Zenon, eu sou São Paulino, mas eu tenho um orgulho muito grande da torcida do Corinthians, de grandes jogadores. Eu acho que o Corinthians fez muito bem para o futebol brasileiro quando deu oportunidade para todo esse pessoal, para Sócrates, para Casagrande, você, grandes jogadores. Fala aí como é jogar no Corinthians numa época em que o Corinthians tinha grandes jogadores e a torcida sempre cobrou muito, né? A torcida do Corinthians é inigualável, né, cara? A gente pode colocar aí a do Flamengo, né? É um pau a pau, né? Flamengo e Corinthians, né? Porque é um privilégio você jogar num time, num clube como Corinthians, como Flamengo, eu te diria, né? Porque são clubes de massa, de torcidas, de gente que faz você lá dentro de campo se motivar e correr atrás do resultado positivo. E te diria mais, é sonho de todo atleta chegar no Corinthians. É sonho de todo atleta ter uma passagem pelo Corinthians ou pelo Flamengo. Eu gostaria de ter participado pelo menos um ano lá daquele time do Flamengo lá e formado um meio-campo, eu, Andrade, Adil e Zico. Nós quatro. Já pensou? Hã? Seria bom demais, né? Seria bom. Seria de seleção brasileira, eu posso dizer. Seleção do mundo, eu te diria. Seleção do mundo. Mas olha. Só uma perguntinha só. Porque eu vi uma vez o Casagrande, que é uma pessoa de um caráter fantástico. O Casagrande, além de ter sido um grande jogador, é um grande ser humano. E ele diz: ainda bem que o Zenon veio para o Corinthians, porque eu via ele no Guarani, aquelas assistências, batendo falta, um grande líder. Ele falou assim: foi ótima a vida dele para o Corinthians. Quando você entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Corinthians, você sentiu aquele friozinho na barriga? Emoção, eu te diria. Emoção. Emoção de estar vestindo esse manto sagrado do Corinthians, né? Porque, como eu já te falei, sonho de todo atleta é ter uma passagem pelo Corinthians. E eu fui muito feliz, né? Um abraço aí pro Wesley Violeiro, um dos melhores violeiros que nós temos aqui em Campinas, aqui, ó, monstro. Esse Wesley, juntamente com o Fabinho, que formam a dupla aqui, sertaneja de Campinas. Então, jogar no Corinthians, cara, é um negócio completamente diferente. Ter aquela torcida grande do teu lado, realmente eles fazem o papel de 12º jogador, cara. Não tem como. Eles amedrontam o adversário. Amedrontam o adversário, né? E nós, né, empurrado por eles, criamos a democracia corintiana, um projeto super vitorioso, porque fomos campeões em 82, chegamos na semifinal do Campeonato Brasileiro em 82 também, em 83 voltamos a repetir, fomos campeões novamente, e só não chegamos na semifinal do Campeonato Brasileiro porque o Guarani acabou perdendo o seu jogo aqui em Campinas para o Goiás. Nós vencemos o Flamengo por 4-1 no Morumbi, né? E dependíamos de um empate do Guarani aqui em Campinas contra o Goiás. E o Guarani acabou perdendo e nós saímos fora da semifinal do Campeonato Brasileiro e o Flamengo foi campeão. O Flamengo também que tinha um timaço, mas fala mais daquele time do Corinthians. Por exemplo, quem era o seu melhor amigo, se é que eu posso dizer que você tinha um grande amigo, você fez grandes amizades aí no Corinthians. Mas quem era o jogador que você tinha mais afinidade nos treinos? E conta um pouquinho aí do Sócrates, né?
que todo mundo diz maravilhas, era uma elegância impressionante, né? Fala um pouquinho do Sócrates e fala aí da sua afinidade. Bom, eu vou definir em uma palavra Sócrates: gênio da bola. E gênio fora das quatro linhas. Pronto, gênio. Gênio em todos os sentidos, tá? Tanto dentro do futebol, como fora do futebol. Então, uma pessoa de uma inteligência muito grande, um caráter fantástico, um cara que era muito amigo da gente, muito amigo, né? Que não tinha vaidades, que a gente sentava ali no bar da Torre, do Corinthians, a gente tomava um copinho lá depois dos treinos, para você ter ideia, a gente sentava no bar da Torre, e os torcedores tudo passando, e nós ali, tomando ali uma coisinha, né? Tomando uma coisinha. Se recuperando do treinamento, eu te diria, né? Então, a afinidade daquele time era muito grande, cara. Era grande demais. Por isso que acabou dando certo. Tinha alegria para jogar, tinha harmonia no time, tinha harmonia. Não existia a tal da vaidade, essa tal da vaidade dentro do futebol, ela destrói qualquer elenco. Ela destrói qualquer time. E nós não tínhamos isso, cara. A gente ficava feliz de estar junto, feliz de estar juntos, entendeu? Tanto lá dentro do campo, como fora do campo. Quem era no Corinthians, você jogando no Corinthians, quem era o adversário mais difícil de jogar contra? Qual era o grande adversário? E qual era o jogador que te marcava melhor, se é que tinha alguém para te marcar? Bom, marcar não tinha ninguém porque eu marcava. Entendeu? Eu marcava. Então eu não era marcado. Porque eu sempre fui o segundo cabeça de área. Eu sempre fui mais defensor do que atacante, né? Então, a minha primeira função era marcar. Então, eu marcava, armava, atacava e fazia gols. Eu era 4 em 1, para você ter ideia. Eu fazia 4 funções dentro de campo, coisa que você não vê, e nem via na minha época também, era poucos existiam, né, com essa qualidade, de fazer 4 funções dentro de campo, de desarmar, armar, atacar e fazer gols, né? Então, nós tínhamos no nosso time um Birubiru que era fantástico, Birubiru, corria para todos nós, Birubiru, e era decisivo em jogos complicados. Birubiru, para você ter ideia. Né? Tinha Casagrande, menino, 18 anos, feliz da vida por estar jogando no Corinthians e ter como os assistentes eu e Sócrates, para deixar ele toda hora na cara do gol. Ele fez, eu acho que durante os 2 anos que ele ficou lá com a gente, eu acho que ele fez para mais de 50 gols, cara. Casagrande. Então, oi. Depois ele foi jogar no Torino, né? Da Itália. Sim. Foi jogar no Torino. Mas ele teve uma passagem aqui pelo futebol de Minas Gerais, pela Caldense. E o Casagrande... Isso foi o início da carreira dele. Ele tinha 17 anos. Isso, pela Caldense, para ganhar experiência, porque tinha essa coisa, né? Do jogador poder ganhar uma experiência num clube teoricamente menor, claro, muito menor, perante do Corinthians, que é um dos grandes times do futebol brasileiro, do futebol mundial, sem dúvida alguma. Mas esse time do Corinthians aí, você falou aí, por exemplo, do Birubiru, mas você jogou também com o Wilson Mano, ou o Wilson Mano veio depois? O Wilson Mano veio depois que eu saí. Eu saí em janeiro de 86, e fui para o Atlético Mineiro. Né? Aí depois veio o Edivaldo, que era o quarto zagueiro, junto com o Wilson Mano, que vieram do 15 de Jaú. Porque eu, numa breve conversa com o Wilson Mano, ele disse, olha, um clube que já teve Zenon, Sócrates no meio campo, você tem que esperar só coisas boas, porque são gênios do futebol e o Corinthians sempre muito ligado a essa qualidade
técnica do meio campo. Por exemplo, o Sócrates, eu não sei se foi ele que fez a primeira vez, ele tinha uma jogada característica, era aquele toquinho de calcanhar ali que sempre chamava muita atenção. E você, por ser um exímio batedor de faltas, quanto que você despertou para bater faltas? E se tem também, Zenon, e se tem essa de você colocar o bico da bola ali onde você vai bater? Se tem isso ou se é mentira? Para mim é mito. Para mim isso é mito. Entendeu? Eu não fazia isso, não. Mas eu tinha a referência do bico também, tá? Só que eu não colocava o bico para bater nele, não. Não, eu colocava o bico mais ou menos numa posição assim de um... Não ele sendo em cima, mas um pouquinho assim de lado, assim, ó. Tá? Para bater aqui embaixo dele. Embaixo do bico. Porque o bico é a parte mais pesada da bola. O bico é a parte mais pesada da bola. Então, eu deixava mais ou menos assim, né? Ele para mim, ele me olhando, o bico me olhando. E aí eu batia embaixo dele, para fazer a parábola na bola. Essa era a minha tática. Essa era a minha tática. Para quem não sabe, para quem está assistindo aí que joga bola, faça isso, experimenta fazer isso. Agora, Deus te dá o dom de saber bem bater na bola. Deus te dá o dom esse dom de você saber bater bem na bola. Só que não adianta só isso. Você tem que agradecer a Deus pelo dom que Ele te deu. E depois, treinamento. Muito treinamento. Muitas repetições para você chegar numa quase perfeição. Então é isso, juntando o dom que Deus te deu e com os treinamentos diários, você se torna um ótimo ou um excepcional cobrador de faltas. Eu vi uma vez uma entrevista, bem no início mesmo, da carreira do Rogério Ceni, onde ele foi perguntado sobre essa questão. Você não acha que é muita ousadia bater faltas? Não, ele disse, se eu chegar a ser um cobrador 10% do que foi o Zenon e do que foi o Zico, para mim já está muito bom. Mas o Rogério também era um exímio batedor de faltas. Hoje a gente não tem mais no futebol brasileiro essa capacidade, porque no futebol moderno de hoje, a bola parada ela vale muito, mas não tem, o pessoal opta mais pelo chuveirinho. Por que hoje nós não temos grandes batedores de falta mais, na sua opinião? Eu gostei da palavra chuveirinho aí que você usou, viu? Porque hoje é jogada aérea, né? Não é chuveirinho, é jogada aérea. Na sua época era chuveirinho, agora é jogada aérea. Agora é jogada aérea. Agora não, vamos ali arrumar uma jogada aérea para ver se a gente tenta fazer o gol, né? Então hoje a jogada forte da maioria dos clubes brasileiros é a tal da jogada aérea, é o tal do chuveirinho na área para ver o que vai acontecer, né? Então nós temos hoje dentro do futebol brasileiro um time que joga mais ou menos o que a gente jogava na década de 70 e 80, que é o Flamengo. O Flamengo joga um futebol de requinte, um futebol bem elaborado, né? Ele não se utiliza só dos chuveirinhos, das jogadas aéreas. Não, ele sabe entrar com bola tocando também, né? Para envolver o sistema defensivo do adversário, né? Então o Flamengo é o que está encantando a gente, que dá gosto da gente ver um jogo na televisão, é um jogo do Flamengo. Porque de resto, meu amigo, está deixando muito a desejar. Vamos entrar no futebol moderno, no futebol de hoje. Você falou desse Flamengo aí, em que está chamando atenção, e o Jorge de Jesus pode ser um diferencial, já que o Flamengo mudou muito na mão dele, do Abel Braga. O Flamengo não jogava 5% do que joga. E ele parece que mudou a chave. Não, talvez só pelo Jorge Jesus, pela chegada do Rafinha, pela chegada do Felipe Luiz. Ele ganhou muita qualidade também em posições que o Flamengo tinha uma certa carência. Mas para você, analista, você é um analista de futebol, qual desses jogadores do Flamengo aí você se vê ali, um jogador parecido com você, um jogador que você pensa assim, esse parece um pouquinho comigo jogando futebol?
Olha, não tem nenhum parecido, tá? Não tem. Não tem nenhum parecido, não. Mas tem um que se aproxima assim, vamos supor, eu tô com uma nota 10, ele se aproxima ali num 7,5. Tá? Ele se aproxima num 7,5, que é o Gerson, né? Esse menino aí que despontou aí no Flamengo aí, um canhotinho, muito bom, que sabe desarmar, que sabe armar e que sabe atacar. Então é um que se aproxima, assim. Mas eu não vejo jogador com a minha qualidade e com a minha característica jogando hoje, não existe, não. Vamos lá. Você concorda que o Flamengo hoje, no futebol brasileiro, o Flamengo é, sem dúvida alguma, o melhor time. Mas você concorda que hoje há uma desigualdade muito grande do Flamengo para seus rivais lá no Rio, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo? O Flamengo hoje está anos-luz pela questão da organização, pela questão da diretoria do Flamengo, já que os outros clubes têm muitos problemas. A que você atribui essa desigualdade técnica e financeira? Bom, a desigualdade técnica é devido ao elenco do Flamengo, que é superior a todos os outros clubes, né? O único que pode chegar perto do Flamengo hoje, dentro do futebol brasileiro, é o Palmeiras. O Palmeiras pode chegar perto do Flamengo em termos de elenco de qualidade. Então, isso, por ter um elenco rico em qualidade técnica, o Flamengo, ele consegue obter grandes resultados. Não tem como. Os resultados irão acontecer porque o Flamengo tem para cada posição um jogador de bom nível, entendeu? O que é difícil de você encontrar em outro clube. Então, se você juntar essas peças, né, e montar certinho ali elaborar muito bem uma tática, um esquema, não tem como você ser surpreendido. Não tem como, porque a técnica, ela supera a raça, supera o que tiver pela frente. Um time técnico. Não adianta você ter um time só de guerreiro, que abre trincheira, que dá bico para frente. Não adianta. Se você não tiver um time técnico, você não chega a lugar nenhum. Ô Zenon, para a gente fechar o Flamengo, vou te fazer uma pergunta. Na sua época, muita gente dizia, olha, nós vamos jogar contra o Corinthians, vamos jogar para perder de pouco. Contra o Flamengo também era a mesma coisa. O Vasco da Gama, o Fluminense e o Botafogo hoje, quando vão enfrentar o Flamengo, eles também podem fazer. É claro que o jogador não vai fazer esse discurso, mas o torcedor tem que pensar assim: o meu time tem que jogar fechadinho para perder de pouco, até passar esse momento, essa discrepância técnica e financeira. Eu acho que se eu sou treinador de um time de menor qualidade técnica, eu não vou jogar aberto diante de um Flamengo, de jeito e maneira. Eu não vou ser louco de querer marcar o Flamengo lá em cima e jogar de forma aberta, porque eu vou tomar um saco. Que o contra-ataque do Flamengo, ele é sempre mortal, ele é sempre eficaz, né? Os contra-ataques que o Flamengo realiza, porque tem jogadores de qualidade para isso. Você entendeu? Desde o meio-campo até o ataque. Então, se eu sou treinador, vamos supor lá do Vasco ou do Botafogo, eu vou tentar, primeiro, armar meu time para se defender bem, para ocupar espaços e não deixar espaços para os jogadores do Flamengo. Então, só dessa forma, eu poderia surpreender o time do Flamengo, entendeu? Me defendendo mais do que atacando. Você acha, Zé, não é claro, com respeito a todo jogador, mas você acha que o jogador do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, quando entra em campo, você acha que ele se sente diminuído com relação ao Flamengo pela questão técnica? Porque é muito difícil, por exemplo, a gente vê atrasos de salário nesses outros clubes que a gente está dizendo, além da questão técnica. Então, é muita coisa para o jogador assimilar e ter que parar um gigante, um time que hoje está atropelando pelo seu grande futebol. Você acha que o jogador se vê diminuído? Não se vê diminuído.
Mas ele sabe que o adversário é melhor. Ele sabe, ele tem consciência disso. Mas ele não vai, de forma nenhuma, ficar amedrontado não de jogar. Não vai ficar amedrontado. Mas ele, dentro de si, ele sabe que o adversário é melhor que o time dele. Ele sabe disso. Vamos supor, eu vou te dar um exemplo de conhecimento de causa. Tá? Nós, Corinthians, 8-2, 8-3, saia daqui para enfrentar Flamengo no Maracanã. Cara, não tinha jeito de encarar o Flamengo no Maracanã. A gente sabia que seria complicado demais se a gente conseguisse um empate dos caras lá. A gente subia no Maracanã, olhava para o outro lado, aí via Adílio, Zico, Andrade, Nunes, Tita, Lico, a defesa Moser, entendeu? Júnior, Leandro. Falei, gente, como é que nós vamos parar esses caras aí? Você entendeu? Só que eles vinham em São Paulo, no Morumbi, não tinham chance também. Não tinha chance. Porque a nossa torcida fazia o papel de 12º jogador. Eu nunca perdi para Flamengo aqui em São Paulo. Nunca perdi. Pelo contrário, aplicamos 2 goleadas no Flamengo 2 anos seguidos, né? 8-3 e 8-4. 83 ganhamos de 4-1, eu fiz 2 gols, e em 84 voltamos a repetir. Vencemos por 4-1 o Flamengo novamente. Então era assim, a gente ia lá, tomava pau, mas eles vinham aqui, tomavam pau também. Ô Zenon, agora sobre o futebol de São Paulo, você falou aí que o Palmeiras é quem pode parar o Flamengo, né? Se é que pode parar o Flamengo. O Palmeiras tem um ótimo time, se desfez de alguns jogadores, perdeu aí o seu gerente aí, o Marcelo Matos, que veio aqui para Minas Gerais, veio para o Atlético Mineiro, e o Sampaoli, que deixou o Santos, veio para o Atlético Mineiro, e o Atlético parece que vai formar um bom time. Eu acho que o Atlético talvez hoje seja a terceira força do futebol brasileiro. Não sei como está Internacional, Grêmio, vou aguardar. Mas hoje a briga é entre Flamengo e Palmeiras. O que você pensa sobre o São Paulo? O que você pensa sobre o Santos Futebol Clube? E o que você pensa sobre o Corinthians hoje, no momento? Aonde você acha que eles podem chegar, cada um? Bom, o Corinthians é o que está mais complicado de todos esses de São Paulo, né? O Corinthians está em último lugar em termos de complicações para apresentar um bom futebol, né? Aí depois do Corinthians eu coloco Santos, São Paulo e Palmeiras. Então essa é a minha escala, é Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians, tá? Então é dessa forma que eu analiso os 4 times hoje, os grandes, né, de São Paulo, né? Nesse nível ali, nesse nível. Acho que o Corinthians tem deixado muito a desejar, o time que, quer dizer, o elenco não é dos melhores, né? O elenco não é dos melhores. Não tem um elenco de boa qualidade. Tem ali 15, 18 bons jogadores e nada mais que isso. Nada mais que isso. Você não acha que o Corinthians pode ter pecado em deixar a fórmula de jogar? Começou com o Mano Menezes, passou pelo Tite, e com o Fábio Carille, que era aquela história de jogar para vencer de 1-0. Aquilo não era mais a cara desse Corinthians, que não tem jogadores como você, que não tem Sócrates, e no futebol de hoje carece de grandes jogadores. Então, não é mais interessante se defender bem e jogar por 1-0 do que tentar fazer o futebol da imposição, sendo que o Corinthians não tem jogador para isso. Eu não entendo a filosofia do treinador, parece contraditória com o que ele tem na mão. É isso que eu estou te falando. Quando você olha para o outro lado e vê um time, né, com maior qualidade que o seu, você tem que elaborar uma tática, um esquema, né, de saber se posicionar muito bem, de preencher bem os espaços, para não deixar o time de qualidade jogar. Porque se você jogar de forma aberta, você vai tomar gol pra caramba. Você vai tomar gol pra caramba. Entendeu? E esse momento do Corinthians
exigem isso, né? Que se trate muito mais de armar um sistema defensivo, né, do que ofensivo, porque o Corinthians tá sem muita qualidade. Agora, quem sabe, com a chegada do Jô, né, com a chegada do Jô, talvez o time possa voltar a ter um ataque melhor. Embora eu gostava muito do Wagner Love. Acho que o Wagner Love foi importante, foi até sacrificado, eu te diria, no esquema do Corinthians, o Wagner Love. Que ele tinha que ir lá atrás na defesa, desarmar, e depois tinha que ir lá na frente, né, também fazer o papel de centroavante. Né? O Bozelli, que veio para ser goleador, faz um gol a cada 10 jogos. Né? Então, é um time que tem problemas em todos os setores. É um time que tem problemas em todos os setores. Ô Zenon, nós estamos com 50 minutos, nós temos ainda mais uns 7, 8 minutos. Eu queria te perguntar como que você avalia o Alexandre Pato. Eu, como torcedor do São Paulo, eu acho que tem jogadores, que clubes têm uma paciência muito grande. Para mim, esse discurso do Pato de esse ano vai ser meu ano, já está se postergando demais. Eu acho que está na hora dos dirigentes começarem a entender que jogadores assim... Não que o Pato seja mau jogador, ele é um grande jogador, mas não adianta. É como um carro que um potencial enorme, mas que faz só 40, 50, não sai do lugar. Como é que você vê o Alexandre Pato no São Paulo? Sempre o ano é esse, agora chegou o meu ano, eu vou arrebentar, e nunca que isso acontece. Bom, eu gosto do futebol dele, cara. Eu acho um jogador de boa qualidade. Ele é diferente. É um jogador diferente. Agora, o problema do São Paulo está no setor de meio-campo, cara. O problema do São Paulo é que não tem jogadores de armação de jogadas, de criarem jogadas para os atacantes. E é isso que eu te falo. O meio-campo é para o time de futebol, assim como o coração é para o corpo humano. Se estiver batendo bem, você está cheio de saúde. Se o meio-campo estiver fazendo um bom trabalho, com certeza o seu time irá alcançar objetivos. Mas setor de meio-campo é tudo, cara. Mas você não acha que, por exemplo, que o Hernanes... que o Hernanes voltou sem ter voltado, né? Porque o Hernanes até agora também não fez um grande jogo, está com problemas aí físicos. Mas você não acha, por exemplo, que Hernanes e Daniel Alves são bons jogadores, bons articuladores, ou você acha que o Daniel tem que jogar na direita? Eu acho que ele tem que jogar na direita, mas o Fernando Diniz acha que ele tem que ser um armador. Eu discordo completamente do Fernando Diniz. Eu acho que o Daniel Alves se daria bem melhor e produziria muito mais para o time jogando na ala direita. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Se eu sou treinador de São Paulo, eu coloco ele na lateral direita. O Hernanes é um baita jogador. Cara. Só que nos últimos jogos aí o Diniz tem deixado ele no banco, pô. Não sei por quê. Entendeu? Então, quando você deixa um jogador dessa qualidade no banco, será que o que está jogando é melhor que o Hernanes? Eu não acredito. Na minha opinião, Zenon, o São Paulo tem muito jogador meia boca para tentar fazer alguma coisa. Por exemplo, o Everton, que passou pelo Flamengo, para mim é um jogador bem meia boca. Eu não gosto do futebol dele, vive se machucando. Eu acho que o Daniel Alves veio na hora errada, eu acho que ele vem em fim de carreira. Essa história dele ser torcedor do São Paulo, a mim não me convence. Eu quero um jogador para ser campeão. Não que ele não vá ser campeão, ele tem uma história lindíssima no futebol, mas eu acho que ele veio numa hora errada. E tem o Hernanes aí também, que com muitas contusões, o Pato, que nunca é o ano dele. Então, como que você avalia o trabalho do Fernando Diniz? Você, de 0 a 10, para a filosofia dele de jogo. Eu gosto da filosofia de jogo do Fernando Diniz. Eu acho um técnico moderno, diferente dos outros. É um técnico que colocou, né, dentro do futebol brasileiro aquela
obediência tática, de fazer com que os goleiros saibam sair jogando, entendeu? Coisa que não existia. Então, o goleiro do time dele tem que saber jogar bola, tem que saber fazer um passe, tem que saber sair jogando. Eu acho isso interessante demais, porque a Alemanha faz isso. A Alemanha, a seleção alemã faz isso, os times alemães fazem isso, os goleiros dos times alemães fazem isso, entendeu? Então, para mim, é um técnico que tem uma mentalidade muito boa em termos assim de armação, de esquemas, de elaborar boas táticas, né, de fazer o time jogar, de fazer o time ficar com a posse da bola, de sair tocando lá de trás. Eu gosto disso, entendeu? Agora, tem que colocar os jogadores nas devidas posições para que alguma coisa aconteça. Não adianta querer, num time, você improvisar. Você entrar no jogo já com jogadores improvisados. Isso não existe. A improvisação, ela só se faz necessária na hora que você tem necessidade de fazer isso. Entendeu? Vamos supor, você já fez 2 substituições. Aí machuca alguém e você olha para o banco, não tem ninguém, você tem que improvisar alguém. Então, é a necessidade que te faz improvisar. Tá certo, Zenó. 56 minutos aí. Queria agradecer muito a você pela disponibilidade. É uma honra falar com um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Talvez aí junto com o Zico, o maior camisa 10 do futebol brasileiro. Jogador diferenciado. Sucesso para você. Que Deus abençoe a você, toda a sua família. E muito obrigado. E mais para frente a gente espera estar falando mais sobre futebol. É um prazer para a gente. O prazer foi todo meu. Você viu que eu preparei um cenário bonito aqui para você, né? Ficou chique. Então é isso aí. Eu que agradeço a oportunidade de bater um papo com você, com os amigos aí que estão acompanhando a live, amigos aqui de Campinas, lá de Santa Catarina, amigos de tudo quanto é lugar. Então foi prazeroso demais essa nossa conversa. E vamos nos cuidar, hein? Vamos nos cuidar, porque essa pandemia aí está deixando a gente completamente pirado, cara. Tá certo, Zenão. Cracaço, camisa 10. Um craque da camisa 10. A torcida do Corinthians aqui, ó. Manda um abraço pro Joãozinho da Mangueira. O Roberto tá Grande falando. Joãozinho. Maravilha. Um grande abraço. Na próxima live nós vamos falar sobre o Master, o futebol Master e sobre o seu futebol, tá ok? Ok, meu futebol, que é o meu esporte hoje, que eu pratico quase todos os dias. Agora não, né? Com a pandemia, não. Tá certo. E vai fazendo mais aqueles vídeos lá, naquela jogada que você deu o calcanhar na cesta lá. O pessoal ia aprendendo, hein? Para o pessoal fazer isso, eles têm que treinar 1 ano para fazer aquilo ali que eu fiz. Ou Sócrates. O Sócrates faria, com certeza. Tá certo, Zenon. Muito obrigado. Uma ótima noite. Abraço. Um grande abraço. Deus abençoe. Um abração, Zenon. Amém. Amém.